Meus queridos irmãos e meus amigos, estamos juntos mais uma vez para mais uma lição da Palavra do Senhor. Se você acompanhou a leitura bíblica conforme foi sugestionada em Lucas capítulo 19, versos de 1 a 10, e eu sei que você leu, especialmente como crente salvo em Cristo, que lê a Bíblia todos os dias, sei que você fez a leitura. Se você leu todos os dias, se você fez o estudo desse texto e tem me acompanhado nas mensagens anteriores, nós vamos nos surpreendermos com lições preciosas, com lições maravilhosas na vida deste homem chamado Zaqueu, o homem que descobriu o valor da alma. Ele nos deixa princípios bíblicos que jamais qualquer pessoa que lê esse texto e entende esse texto jamais tomará uma decisão precipitada ou jamais dirá que fez uma decisão sem que realmente faça uma avaliação profunda desses princípios que nós encontramos na vida de Zaqueu. Ele nos deixou aqui escrito, quer dizer, claro, Lucas escreveu aquilo que Jesus disse sobre este homem. O homem que chamou a atenção de Deus em Cristo Jesus. Portanto, vamos juntos fazermos a conclusão do sétimo ponto importante, da sétima coisa que é descrito aqui ou descritas por 7 verbos na vida de Zaqueu. Primeira coisa que você e eu aprendemos aqui, se você acompanhou atentamente as mensagens, se você acompanhou atentamente a leitura, fazendo aquilo que Jesus chamou de exame, lá em João capítulo 5, verso 39, examinando o texto, as escrituras, você vai ver que um dos primeiros princípios colocado na vida deste homem Zaqueu, para tomar uma decisão genuína e verdadeira, foi procurar ver quem era Jesus. O verbo procurar. Ele procurou ver quem era Jesus. Está no versículo 3 do capítulo 19. A segunda coisa que nós aprendemos, o segundo princípio, está no verso 4, a parte A do verso. Ele correu. Você viu que ele correu adiante. Ele se destacou como figura principal da multidão, correndo adiante tanto de Jesus como da multidão. Ele se apresentou naquele momento como candidato a procurar ver quem era Jesus. E a terceira coisa que nós aprendemos também está no verso 4, a parte B do verso. Ele subiu numa árvore para ver Jesus passar por ali. Zaqueu não se envergonhou de fazer tudo isto, porque são princípios bíblicos, conforme nós aprendemos aqui, Jesus ensinando que aquele que se envergonhar dele e das suas palavras, diante deste mundo, também Deus ou Jesus envergonhará dessa pessoa diante do Pai que está nos céus. Uma quarta coisa, um quarto princípio que Zaqueu deixou para nós nesta corrida por conhecer Jesus, descobrindo o valor da alma para tomar uma decisão genuína, está no versículo 6, a parte B do verso, a parte A do verso. Ele desceu. A Bíblia diz que ele desceu para estar aos pés do Senhor Jesus. Uma posição, a mais digna posição de qualquer pecador que procura ver e conhecer Jesus é estar aos seus pés. Foi isso que ele disse para Marta, que Maria havia escolhido a melhor parte, sentada aos seus pés, aprendendo dele. Zaqueu estava correto. Ele deixa aqui um princípio fundamental para aqueles que desejam tomarem uma decisão consciente, genuína e verdadeira. Descer para estar aos pés do Senhor Jesus. Mas um outro princípio que ele deixou para nós está no versículo 6 ainda, a parte A do verso. Ele não só desceu, na parte B do verso diz que ele recebeu Jesus como Salvador. Ele desceu exatamente para receber Jesus no seu coração. Lembra que nós falamos aqui que Zaqueu não aceitou Jesus, ele não concordou com Jesus. Ele agora estava hospedando Jesus na sua casa, estava hospedando Jesus no seu coração. Essa é a ideia de receber Jesus como Salvador. E a sétima, ou seja, a sexta coisa que nós temos aqui como princípio fundamental para a decisão genuína
daqueles que precisam conhecer e desejam conhecer Jesus, está no verso 8, a parte A do verso também. Diz que ele se levantou. Ele levantou para fazer algo supremamente importante, fundamentalmente importante, que todos precisam fazer. Aí eu quero ler o verso 8, porque na parte B do verso 8 está o sétimo verbo como sétimo princípio na vida de Zaqueu e deve ser também colocado como princípio na minha, na sua, na nossa vida, que queremos ter uma decisão genuína, fazer uma decisão genuína e verdadeira diante do Senhor. Se você ainda não é salvo, por favor, guarde esses princípios. Se você já é salvo, faça uma avaliação se houve realmente esses princípios na sua vida quando você entregou sua vida a Jesus, porque do contrário pode ser que sua decisão tenha sido equivocada. Só quem faz isto pode também receber de Jesus a salvação e pode também ser aceito por Deus na pessoa do Senhor Jesus. É o que nós vamos ver a partir de agora na vida de Zaqueu. Mas vamos para o sétimo verbo que aparece aqui no texto como confessar. Zaqueu levantou para confessar. Olha o versículo 8, que coisa linda. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor. Ele está diante de Deus agora, em Cristo, neste momento. E ele disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Uma observação interessante que no primeiro texto que nós lemos aqui, especialmente no versículo 3, diz que ele correu para ver Jesus, mas agora ele o chama de Senhor. Senhor quer dizer dono, proprietário. Jesus agora estava na casa de Zaqueu. Jesus estava hospedado não apenas na casa, mas no coração e na vida de Zaqueu. Por isso ele o chama de Senhor, dono, proprietário. Mas o que nos chama a atenção no texto, o detalhe aqui, é que ele levantou para confessar o seu pecado diante do Senhor Jesus. Lembra que a reputação de Zaqueu não era boa? No versículo 5 diz que aqueles que viram Zaqueu, ou Jesus entrando na casa de Zaqueu, logo deduziram que Jesus estava entrando para ser hóspede de um homem pecador, porque eles sabiam que Zaqueu não era um homem de boa reputação na cidade. Ele, como cobrador de impostos, como chefe dos cobradores de impostos, ele havia ultrapassado os limites, quem sabe extorquido alguém na sua administração, feito alguma barganha para sair bem na vida, mas Zaqueu agora estava derramando tudo isso diante do Senhor Jesus. Este é um princípio fundamental para aqueles que querem tomar uma decisão genuína. João o Batista, o primeiro pregador do Novo Testamento, no capítulo 3 de Mateus, ele aparece pregando a primeira mensagem no globo terrestre, ele diz, arrependei-vos, mude os vossos pensamentos, vossos sentimentos e o vosso propósito. E em seguida ele diz, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, ou melhor dizendo, endireitai os vossos caminhos. Logo em seguida ele diz, produzi frutos dignos do arrependimento. E logo ele confirma dizendo que aqueles que ouviram vinham confessando os seus pecados. Esta é um bom sinal, é um princípio fundamental para aqueles que recebem Jesus como Salvador. Você já viu alguém tomando decisão dizendo que sempre foi uma pessoa boa? Fique desconfiado dessa pessoa. Dizendo que está tomando decisão baseado em tudo aquilo que foi feito no passado, que nunca transgrediu, guardou as leis, os mandamentos, os dogmas da igreja, fez todos os sacramentos, comprou todas as indulgências e cumpriu todos os ritos da religião e, portanto, é uma pessoa boa e agora está recebendo Jesus como Salvador? Fique de orelha em pé com uma pessoa dessas. Essa não é a pessoa ideal para Jesus e nem para Deus, nem tampouco para a igreja do Senhor Jesus e nem para o cristianismo. Pessoa boa para Deus é aquela que reconhece o seu pecado, como Zaqueu, e confessa. Aquela que procura conhecer Jesus, aquela pessoa que corre, que sobe, que desce, que recebe
levanta-se para confessar e ela abre a sua boca em confissão do seu pecado diante do Senhor. Esta é a pessoa que chama a atenção de Deus na pessoa do Senhor Jesus, que reconhece os seus erros, os seus pecados e sabe que não pode se livrar deles de outra maneira, a não ser confessando, porque João diz que aquele que confessa o pecado diante do Senhor Jesus, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Zaqueu, portanto, estava dentro dos princípios bíblicos de uma pessoa que procura Jesus da maneira correta para receber dele a salvação. Zaqueu confessou que era um ladrão. Olha o que ele disse: Senhor, se eu tenho roubado de alguém, a sua consciência bradava, a sua consciência doía, a sua consciência lhe acusava, porque o juiz que nos acusa internamente é a nossa consciência. E naquele momento, conscientemente, ele estava sendo acusado. Você roubou de alguém, você extorquiu. E ele, inconformado com a consciência que lhe acusava, disse: Senhor, se eu roubei de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu declarava com a sua própria boca que era um ladrão, que foi um ladrão na sua administração. Quem sabe nós temos sido ladrões, não no caso de Zaqueu, como cobrador de impostos, mas temos sido ladrão do Senhor no nosso tempo, na nossa vida, negligente para com o Senhor. Aquele que deu a sua vida por nós, nós não damos nem 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos para Ele. Já tenho visto muita gente dizer o seguinte: não assisto a mensagem porque a mensagem de 30 minutos é muito cansativa. Puxa vida, Deus deu a sua vida por nós na pessoa de Jesus. Todo o seu ministério foi gasto para nós na pessoa de Jesus. Ele fez tudo por nós. Inclusive, ele morreu na cruz por mim e por você. Não vale a pena a gente poder fazer algo para Deus? Quem sabe, como cristão, você tem sido negligente, ladrão, na sua administração financeira, para com a sua igreja, para com o dever que você tem para com a sua igreja, para com a obra do Senhor, para com o ministério do Senhor. Quem sabe você tem sido negligente quanto à leitura da Bíblia. Você não tem lido a Bíblia todos os dias, você não tem usado um tempo, pequeno tempo, para ler 10 minutos. Olha, pastor, o senhor pediu que eu lesse a Bíblia, esse texto, mas eu estou ouvindo e escutando o senhor falar porque eu não tenho tempo para ler. Confesse diante de Deus. Zaqueu confessou isso: Senhor, eu era um ignorante, ignorante ao quadrado, mas hoje, Senhor, eu estou aqui diante de Ti, confessando, porque a sua consciência levava a fazer aquilo, mas uma consciência que fora tocada pelo Espírito Santo, aquele que veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Zaqueu estava dentro dos princípios bíblicos. Olha, de pé, ele confessa e promete para Jesus nunca mais viver a vida que viveu anteriormente. Olha o que ele diz aqui: Senhor, se eu tenho roubado de alguém, eu vou restituir quadruplicadamente. Nunca mais eu vou fazer isto. E eu vou devolver, Senhor, 4 vezes mais. Portanto, ele estava dizendo, confessando com a boca e, além de tudo, dizendo para Jesus que a partir de agora jamais ele faria o que ele fez no passado. A sua vida seria totalmente diferente. É exatamente isso que Paulo disse, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, há uma condição. Se alguém está em Cristo, nova criatura ou nova criação é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, o princípio na vida de Zaqueu alavancava uma certeza absoluta nele de que ele estava ancorado na verdade que é Jesus, e como diante da verdade ele não podia negar a verdade que estava no seu coração, por isso ele confessa. As pessoas que não confessam, olha, dificilmente elas convencem qualquer pessoa que elas tomaram uma decisão genuína. Muito difícil. Agora vem o capítulo 2, versículo 20 de Gálatas, escreveu o apóstolo Paulo da sua própria experiência. Ele diz: já estou crucificado com Cristo.
no capítulo 5, verso 17 de Coríntios, ele diz: se alguém está em Cristo, como ele estava em Cristo, ele disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O viver que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo agora tem uma vida devotada ao ministério, à obra e à vida de Cristo neste mundo. João capítulo 5, aliás, no capítulo 5 de Gálatas, ele vai dizer no verso 24: e aqueles que são de Cristo Jesus também crucificaram a carne e as suas paixões na cruz. Não é lindo? Isto é a experiência de um homem que viveu com Cristo, que estava com Cristo, e agora ele nos dá uma certeza absoluta. Agora eu quero terminar lendo um texto escrito também por Lucas, aliás, desculpe, por Paulo, que está em Romanos capítulo 10, provando que o que Zaqueu fez naquele momento era algo advindo do Espírito Santo, de uma consciência transformada, de uma nova natureza que ele havia recebido de Cristo Jesus, através da palavra, de um novo nascimento, pela palavra que vive e permanece para sempre. Olha o que Paulo diz no capítulo 10 de Romanos, eu quero ler a partir do versículo 8. Mas que diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Ele mostra que é a palavra que faz efeito. Se ela está no nosso coração, está na nossa boca, ela vai fazer efeito, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela faz efeito. E diz o versículo 9: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, Zaqueu confessou Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, Zaqueu creu. Ele disse: serás salvo. Então Zaqueu naquele momento estava sendo salvo por crer em Jesus como Salvador, crer que Jesus ressuscitou dos mortos e agora estava reconhecendo como Senhor. O versículo 10 disse Paulo: visto que com o coração se crê para a justiça. É no coração que o Espírito Santo trabalha para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Visto que com o coração se crê para a justiça, mas é com a boca que se faz confissão para a salvação. Zaqueu estava certo. Nós estamos certos quando estamos certos com a Bíblia, a palavra de Deus. Meu querido amigo, meu querido irmão, espero que você tenha aprendido uma grande lição com esse pequeno, grande homem de Deus, Zaqueu. Não é à toa que essas histórias estão na Bíblia. Basta ler, estudar, examinar e aplicar às nossas vidas para compreendermos aquilo que Deus tem a falar conosco. O versículo 12, aliás, o versículo 11, Paulo termina dizendo o seguinte: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. A esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Então, naquele momento, Zaqueu tinha o Espírito Santo. Zaqueu, naquele momento, tinha a salvação. Vamos fazer o seguinte: continue lendo o texto, por gentileza. Continue tirando do texto alguma coisa interessante, porque nós falamos sobre os princípios baseados em 7 verbos que compôs a decisão genuína desse homem. Mas eu quero ainda, examinando o texto, eu descobri que há algumas observações no texto que precisamos também estar aqui falando. A partir da próxima mensagem, eu estarei trazendo algumas observações que nós temos no texto que são fundamentais para a nossa vida. Mas antes de terminar, vamos orar? Vamos levar os nossos pensamentos a Deus em uma oração, clamando a Deus por misericórdia. Somos pecadores e precisamos da misericórdia de Deus. Pai querido, Pai de amor, obrigado, Deus, por esses momentos que passamos aqui diante do Senhor, esses minutos preciosos examinando a Tua palavra, estudando, ó Deus, a vida deste homem Zaqueu, que deixou para nós esses 7 princípios fundamentais para a vida cristã, especialmente quando tomamos decisão em receber Jesus como Salvador. Pai querido, Pai de amor, abençoa as pessoas que me acompanharam e que estão me acompanhando através dessa mensagem. Deus, fala ao coração dos cristãos, a fim de que façamos uma reflexão, uma introspecção
sobre a nossa decisão tomada para Cristo, baseada nesses princípios. Aqueles que ainda não são salvos, fala o seu coração, Deus. Ajuda-os a descobrirem nas suas vidas esses princípios preciosos e tomarem uma decisão baseada em tudo isto, para que o teu nome seja honrado e glorificado e sejam eles aceitos pelo Senhor na pessoa de Jesus, o nome de quem nós clamamos. Amém. Que Deus esteja nos abençoando nesse dia, nos guardando, nos dirigindo e, sobretudo, continue falando ao nosso coração, porque depois veremos algumas observações principais que nós temos aqui nesse texto. Muito obrigado por mais uma vez me assistir. Que Deus te abençoe, Deus te guarde.